enfatizar uma mensagem importante. Muitas pessoas, quando reconhecem esses obstáculos, tentam fazer com que ele se dissolva à força. É como se você quisesse transpor uma determinada barreira conflitando com a realidade. Mas isso nunca funciona e não vai funcionar. No fundo, você está tentando ganhar uma briga com a sua própria mente, mas ela conhece cada um dos seus pontos fracos. Então ela vai conseguir te parar. É importante que você reconheça que a única forma da gente conseguir mudar de realidade é você se estabilizar na nova frequência. É um processo interno, é uma coisa em que você simplesmente domina a sua energia. Pensa que você está acelerando um carro. Quando você está andando com ele a 80 ou 100 km por hora, você tem um determinado nível de controle desse carro. Quando você, com o mesmo nível de controle, tenta passar para 200 ou 250 km por hora, você vai ver todas as suas limitações. Então é importante que antes de você acelerar, ou seja, antes de você estabelecer a rotina inteligente, você trabalhe para dominar esse carro. E existe um processo que eu preciso enfatizar aqui, preciso destacar, que vai acabar desestabilizando a energia de todos nós que estamos dentro do processo de mudança. Entenda o seguinte, nós estamos criando um determinado cenário de vida. E para que isso aconteça, nós precisamos estabelecer uma rotina inteligente. Mas para que isso aconteça, algumas decisões podem ser necessárias. Como por exemplo, não tem como você executar uma rotina que vai te levar até um determinado objetivo se você, no seu dia a dia, está comprometido em 8, 9, 10 horas por dia num trabalho que não tem nada a ver com as causas que você precisa produzir. Eu já passei por isso. Eu vivia na Petrobras trabalhando 10 horas por dia, só que eu tinha um objetivo que precisava que demandava que eu trabalhasse na rede social. Então, naquele determinado momento, eu percebi que eu precisava fazer uma transição de carreira. Então, eu preparei tudo que era necessário antes, como nós fizemos aqui, nós estabelecemos o objetivo, plano, consolidamos a autoimagem, nos tornamos capazes, mas tem um determinado momento que você vai precisar fazer a transição de carreira, que você vai precisar realmente dar o passo. E esse é o momento. Talvez com você não seja uma transição de carreira, mas você precisa abandonar um determinado relacionamento que não vai te levar para o lugar que você deseja. Talvez você precise abandonar um determinado negócio, abandonar um emprego, fazer mudanças que realmente vão abrir um horizonte para que você se conecte à realidade que você quer. Talvez você precise se mudar de cidade. E aqui eu preciso enfatizar que uma coisa é o efeito, outra coisa é a causa. Então, por exemplo, pode ser que se mudar de cidade para você seja a conquista do seu cenário de vida, seja um efeito, então você não precisa fazer isso agora. Você faz quando você realmente conseguir. Mas em alguns casos, se mudar de cidade pode ser uma causa, como foi o meu caso na minha primeira mudança de autoimagem. Eu precisava mudar de cidade porque eu vi que naquele contexto o nosso relacionamento não funcionava bem morando num lugar que a gente realmente não queria morar, que eu estava ali simplesmente por causa de uma questão de trabalho. Então a transição fazia parte do nosso plano, fazia parte das causas que nós precisávamos produzir, quer dizer, morar num lugar que realmente estava coerente com toda a nossa produção na rede social. E aquela mudança foi necessária, mas foi muito desafiadora. E esses desafios fazem com que você, muitas vezes, questione as suas decisões. Então, como se você já tivesse decidido que você precisa fazer uma coisa, isso está lá no seu plano, mas na hora de fazer, você põe essa decisão em dúvida simplesmente porque você não quer tomar iniciativa. Você tenta realmente parar o processo. E algumas iniciativas, elas vão precisar ser tomadas para que você estabeleça a rotina e para que você se conecte ao lugar que você deseja chegar. Então, eu quero chamar atenção aqui para esse ponto. Decisões são muito importantes e a dúvida cobra um preço muito alto. Talvez você tenha que fazer um processo de transição de carreira nesse momento. Ou quem sabe deixar um emprego, abrir uma nova empresa, se desvencilhar de um determinado relacionamento, se afastar de um grupo de amigos. É importante que você tenha em mente que quando nós não fazemos tudo que está ao nosso alcance, é como se nós estivéssemos dizendo para nossa mente que nós não queremos tanto assim. Então você está buscando um determinado cenário de vida, mas está se contradizendo a todo momento. Na versão 10 da CMT, nós pretendemos compartilhar com vocês o máximo de exemplos, tanto do nosso primeiro processo de mudança de autoimagem, quanto do processo que nós estamos vivendo agora. E esses exemplos, sem dúvida, serão muito úteis para que você conduza as suas mudanças na prática. É importante estabelecer um conceito com relação ao processo de gestão de mudança antes da gente avançar. Toda vez que você tentar fazer uma mudança de forma rápida e de forma abrupta, ela tem uma tendência natural de ser muito mais desafiadora e muito mais traumática também. Algumas pessoas vão passar por um grande desequilíbrio de energia e a vibração vai refletir apatia logo na sequência. Então tenha em mente que nós precisamos escutar nossas preocupações e os nossos medos para conduzir essa mudança de uma forma suave. Usando uma metáfora para ficar muito claro, é como se você estivesse comparando tirar um fruto de uma árvore verde ou esperar que ele amadurecesse. Amadurecer o fruto é exatamente conduzir o processo de mudança de forma gradativa e de uma forma muito mais assertiva. Eu quero iniciar esses exemplos relembrando tudo que aconteceu no nosso primeiro processo de mudança de autoimagem. De forma simplificada, eu trabalhava na cidade do Rio de Janeiro e morava na cidade vizinha, Niterói. Foi lá que eu conheci a Amanda. Nós nos apaixonamos e começamos a namorar. Uma semana após o início do nosso namoro, adivinha o que aconteceu? Eu fui transferido de cidade. Eu precisava trabalhar a uma cidade que ficava 2 horas e meia de distância da cidade de Niterói, na região dos lagos. Só que de ônibus, esse tempo era muito maior. Mas para que aquilo não impactasse de forma nenhuma o nosso relacionamento, eu tomei a seguinte decisão. Eu vou e volto todos os dias de ônibus. E foi isso que eu fiz por 6 meses. Eu dormi um pouco no ônibus na ida, dormi um pouco no ônibus na volta e dormi um pouco em casa. E essa rotina de sono funcionou com muito êxito. Depois de 6 meses, a Amanda me chamou para se mudar junto comigo e pra gente morar na cidade de Cabo Frio. E nós fizemos isso. E aproveitamos muito a região dos lagos. Mas nunca saiu do nosso pensamento a vontade de retornar para Niterói ou para o Rio de Janeiro. Acontece que naquele momento a gente não dominava muito esse conteúdo. Então a ansiedade foi ganhando espaço. Nós começamos a conflitar com a realidade. E adivinha o que aconteceu? Eu fui transferido novamente. Mas dessa vez para uma cidade muito mais distante no interior do Rio de Janeiro, que ficava a cerca de 5 horas de distância de Niterói e 6 horas do Rio de Janeiro. Acontece que, naquele momento, nós começamos a organizar tudo o que estava acontecendo e criamos o nosso primeiro plano de mudança de autoimagem. Estabelecemos objetivos, estabelecemos o plano. E ali, nós definimos que nós íamos morar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Para que aquela mudança fosse viável, eu lancei mão do conceito de mudança em ondas sucessivas. Eu pensei da seguinte forma. Se a Amanda e a Mel estiverem morando na Barra da Tijuca e eu for encontrar com elas nos fins de semana, nós estamos muito mais próximos do nosso cenário de vida do que no contexto atual. Era uma forma de ensinar para minha mente o quanto eu realmente queria viver aquele cenário de vida.
E foi isso que nós fizemos. Executamos com muito êxito. Eu me lembro que a Amanda falou assim, como nós vamos morar lá? Eu falei assim, não importa o como, nós vamos fazer com que isso aconteça. E nós tomamos aquela decisão juntos. Nós nos mudamos, um mês depois eu consegui umas férias, que não estavam planejadas, nós ficamos juntos, e logo em seguida, adivinha o que aconteceu? O Covid. Eu precisava começar a trabalhar em casa. E lá estava eu, no Rio de Janeiro, trabalhando com a Amanda e com a Mel ao meu lado. Aquilo foi muito emblemático. Só que a história não para por aí. Depois desse processo, eu comecei a deslanchar com a rede social junto com a Amanda. E ali eu precisei passar por uma outra mudança importante, que era deixar a Petrobras. Eu fiz isso utilizando o mesmo conceito. Primeiro, eu deixei a gerência. Eu já fiz uma primeira desconexão. Depois, com o tempo, eu fui me afastando um pouco das atividades críticas na Petrobras até que eu consegui pedir demissão. Todas essas duas mudanças, como foram conduzidas em ondas sucessivas, foram muito mais suaves e eu diria que só por essa estratégia que nós utilizamos, elas foram viáveis. Do contrário, seriam muito traumáticas. Isso viabilizou que a gente fizesse uma grande transição de carreira, um grande processo de gestão de mudança, incluindo uma mudança de cidade. Eu não me esqueço o quanto isso foi relevante, o quanto isso foi importante, e a lição aprendida valiosa que existe dentro desse processo é esse. Se você tem uma mudança muito importante para fazer, faça em ondas sucessivas. Ela vai se tornar muito mais suave e vai ser viável exatamente como você precisa para garantir que o seu cenário de vida aconteça.